Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te sustente com a sua destra fiel. Abra sua Bíblia aí na primeira carta de João, no capítulo 3. No capítulo 3. Nós estamos caminhando, versículo por versículo, aqui, nesta carta deliciosa, nessa carta em que João está querendo reafirmar o propósito de dizer, olha, o Evangelho é comunhão, o Evangelho é participar, é estar perto do Pai, é estar perto do Filho, é estar perto uns dos outros. O Evangelho nos traz para juntos, o Evangelho quebra aquilo que o pecado rebentou com a gente, porque o salário do pecado é a morte, e morte é separação. Mas o que é Evangelho? O Evangelho é comunhão, é reagrupar. O Evangelho é você estar de novo ali nos braços do Senhor. O Evangelho é você poder ter a comunhão, ter a liberdade de caminhar falando com Jesus, ter a liberdade de olhar para o céu e ver que Ele está no controle de todas as coisas, ter a liberdade e a alegria de saber que o fim não está aqui nas coisas que a gente está vendo, mas o fim é muito mais além. Nós não andamos por vista, nós andamos de fé em fé. E isso é o Evangelho. João está aqui dizendo para você, olha, nada, tem muitos inimigos querendo tirar isso de você, tem muitos inimigos querendo tirar você do verdadeiro Evangelho. E aí João vem dizendo, olha, vou logo de cara, eu quero que vocês saibam que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma, de tal maneira que quem anda na luz está em comunhão com Ele. Mas quem diz que anda com Ele, mas está nas trevas, isto é, anda nas trevas, está mentindo, está se auto-enganando. Está enganando quem? Cara pálida. Não é? Em vez de andar na luz, porque está em comunhão com o Senhor Jesus, caminha nas trevas. E aí fala de Deus, fala do amor de Deus, fala como Deus é bom, como Deus ele é perdoador, como Deus é gracioso, como Deus é amoroso. E aí Deus é tão amoroso, mas anda longe de Deus, anda por caminhos que Deus não anda, porque Deus é verdade, Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Então João já começa debatendo e rebatendo e dizendo, é assim. Agora, aqui no capítulo 3, a partir do versículo de número 7, que é onde nós paramos na semana passada, João assim escreve, leia comigo, olha o que João vai dizer, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo. Assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Do diabo. Porque o diabo vive pecando, erra o alvo o tempo todo, desde o princípio. É rebelde contra o Senhor, é orgulhoso, ele é soberbo. Desde o princípio. E é para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Ora, pois o que permanece nele é a divina semente. É o Espírito Santo. O Espírito Santo habita naquele que conhece ao Jesus, naquele que nasceu, naquele que é do Senhor, naquele que é nascido de Deus, naquele que é filhinho de Deus. Aquele que é nascido de Deus, filhinho, acabou de beber, acabou de chorar, espiritualmente falando, nasceu, acabou de surgir. Saiu, foi arrancado das trevas, pode ter 80 anos, pode ser 70 anos, pode ter 15 anos, não importa. Ele acabou de entregar sua vida para Jesus, é como um bebezinho recém-nascido e que Deus o traz para si e coloca nele a divina semente. Uau!
É fantástica essa figura de divina semente. Primeiro, porque ela é de Deus. Segundo, é porque é para crescer em nós. É para frutificar em nós. Interessante Paulo usar a expressão, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, e vai terminar lá com o domínio próprio. 9. Que coisa, o fruto do Espírito, aquilo que a divina semente vai produzir e vai crescendo. Por isso que a palavra vai dizer tantas vezes, e nos motivando a ser cheios do Espírito Santo. Ora, aquele que é filhinho, que nasceu de novo, que entregou sua vida para Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, a divina semente habita nele. Diz isso aqui, versículo 9, lê de novo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Duas razões porque ele não vive na prática do pecado. A primeira delas está aqui, logo no versículo 9. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse que tem o Espírito Santo, a divina semente, não pode viver pecando, pois é nascido de Deus. Veja que a expressão aqui é bem traduzida. Ele não está dizendo que ele não peca. Aquele que é nascido de Deus não peca. Não, ele não está dizendo isso. Aqui é preciso entender. Ele está dizendo que ele não vive na prática deliberada do pecado. Porque o pecado é uma afronta contra o Senhor. O pecado é uma afronta a Jesus. O pecado é uma afronta a Deus Pai, que tem que jogar toda a sua ira em Deus Filho, para que eu e você fôssemos livres da ira. E aí você quer viver na prática deliberada do pecado? Ora, olha por aí, olha só o versículo 8, a segunda razão, porque você não pode viver deliberadamente na prática do pecado. O pecado não pode ser um negócio assim, que você pratica com gosto, com saliva. Por quê? Porque Jesus veio para destruir as obras de Satanás. O diabo vive pecando desde o princípio. E Jesus veio para quê? Para destruir as obras de Satanás. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras de Satanás, as obras do diabo. Destruir a mentira. Destruir aquilo do qual o diabo se alimenta. O diabo se alimenta da rebeldia humana. Interessante lá em Gênesis, quando Eva é enganada, come do fruto e dá ao seu marido que come, e de repente Deus vem e fala assim, olha, você serpente feriu o calcanhar, mordeu o calcanhar. Interessante. Tem uma história grega de calcanhar de Aquiles. É um mito, mas ele é muito interessante, porque Aquiles é aquele cara que ele era invencível, nada poderia destruí-lo, porque quando ele era bebezinho ele tomou um banho numa porção mágica lá, e só ficou de fora o calcanhar, só ficou de fora a pontinha do pé. Então, aquilo que era frágil em Aquiles era apenas o calcanhar, o ponto. Então o Aquiles destruía todas as guerras, ele era invencível, até que um dia os deuses ficaram irados com Aquiles, e aí, porque Aquiles também se ensoberbeceu, e aí numa guerra lá alguém jogou uma flecha no ar, assim, jogou, e a flecha foi, pum, acertou bem no calcanhar. Já se viu? O calcanhar de Aquiles pegou uma flecha e o cara morreu do calcanhar. Mas isso na Bíblia é fantástico. Por isso também revela que a serpente mordeu o calcanhar. É no calcanhar que mordeu e pegou, nos pegou. O pecado passou para todo mundo. E por causa desse veneno inoculado na humanidade, nós viramos presa de Satanás.
praticantes deliberados do pecado. Esse corpo carnal, ele não consegue resistir ao pecado, ele peca. É a lei. Lá em Gênesis diz que Deus vem pelo fruto da mulher, pelo homem. Já a primeira profecia da vinda do Messias. Iria esmagar a cabeça, com o calcanhar iria esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Nós vamos vencer, nós vencemos. Não dá para eu, que digo que sou crente, viver na prática deliberada da injustiça. Por isso que ele começou no versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Quem é justo, aquele que pratica a justiça é justo. Como ele é. Em outras palavras, você é nascido de Deus? Você é nascido de Deus. Porque se você é nascido de Deus, você tem que praticar justiça. Se eu sou filho de Deus, opa, como é a prática da minha vida? Pastor, mas e se eu pecar? E se eu cometer injustiça? Bom, lá no capítulo 2, João já disse. Filhinhos, temos advogados, essas coisas vos escrevo. Versículo 1 do capítulo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, entretanto, portanto, alguém pecar, o pecado tem que ser um acontecimento fortuito, um escorregão, uma vacilada, e aí todos nós estamos sujeitos a ele. Mas viver na lama, não. Viver na mentira, não. Viver no adultério, não. Viver na prostituição, não. Viver na homossexualidade, na heterossexualidade, viver na impureza, qualquer que seja, não. Viver nas bocas de cada um, não. Não. Viver ébrios, beberrões, não. Não entra no reino dos céus que tais coisas praticam, diz a palavra. Viver sem cuidado da língua, fofoqueiro, falando mal dos outros, não, não. Não. Justo é justo, o que é certo é certo. Veja como tudo envolve justiça. Tudo tem a ver com justiça. Não pense nos tribunais da corte brasileira de justiça. Não, pense em atos, práticas, relacionamentos, vida. O partir do pão, o falar. Tudo é permeado por aquilo que é seu, aquilo que é do outro. E se eu não quero ser julgado, eu também não julgo, porque na medida com que eu julgo, eu sou julgado. Eu faço o que é certo, eu faço o que é bom, é a palavra. Não deixeis enganar por ninguém. Qualquer um que chega e fala, não, a gente pode dar uma pecadinha que depois Jesus perdoa. É do diabo quem faz esse tipo de conselho. Porque foi exatamente por causa do pecado que Jesus foi até a cruz. E aguentou o que aguentou. Por causa do pecado. Você se diz filho de Deus e tem gosto, prática de algum tipo de pecado. Quem te enganou? Quem te enganou que Deus está nessa história? Todo aquele que é nascido de Deus, versículo 9, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto, versículo 10, preste bem atenção, queridos. Nisto que acabamos de ler, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Interessante João colocar que tem gente que é filho de Deus e filho do diabo. Aqui cai por terra, não é, meus queridos, aquela história, não, todo mundo é filho de Deus, já vi isso. Nossa, eu já vi tanta gente falar isso, gente boa. Diz, não, todo mundo é filho de Deus. Olha, a Bíblia diz que não.
Porque a Bíblia diz aqui no versículo de número 10 da primeira carta de João, capítulo 3, que tem diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica, não é advoga, não é pensa, não, prática. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Ora, se não vem de Deus, se não procede de Deus, procede de quem? É exatamente a diferença. Olha, se eu pratico a justiça, filho de Deus. Se eu não pratico a justiça, filho do caramunhão. E aí João, nesse ato de justiça, acrescenta no finalzinho do versículo 10. E todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E interessante porque ele já tinha falado sobre amar aos nossos irmãos, nós já tínhamos visto isso aqui no capítulo 2, no versículo 7. Amado, não vos escrevo um mandamento novo, tal. Fala de amor, amar seu irmão. Ora, as bolas, a justiça e o amor caminham juntos aqui em Deus. O amor e a justiça se encontram. O amor e a justiça se encontram em Jesus. E em Jesus nós somos resgatados, reconstruídos, reconectados. Né? Eu e você em Deus. Agora, há uma distinção entre filho de Deus e os que não são filhos de Deus. Eu lamento informar que nem todo mundo é filho de Deus. É verdade que todos são criatura de Deus, porque tudo foi Deus que criou, tudo. O diabo não cria nada, o diabo desconstrói, o diabo disfarça, o diabo maqueia, o diabo engana, é sedutor. O amor e a justiça, isso procede de Deus. E quem ama procede de Deus. E quem ama em justiça procede de Deus. E eu provo que o amo praticando. Eu amo praticando. Filho de Deus. Então eu preciso olhar para mim e pensar assim, opa, aquilo que é justo é justo. E eu estou fazendo bem, eu estou amando, eu estou cuidando, principalmente dos domésticos da fé. Eu estou zelando. Aquele que não ama a seu irmão também não procede de Deus. Porque a mensagem, versículo 11, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros. Talvez João estivesse pensando e lembrando daquele momento em que alguém chega para Jesus e diz assim: Senhor, qual é o mandamento mais importante? E aí Jesus diz: que diz a lei? E aí o cara diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz para ele: isso mesmo, vai e pratica essas coisas. Amar a Deus e ao teu próximo. Fazendo isso, você cumpre toda a lei. Parabéns, é isso mesmo. Vai lá, vai nessa tua força. Desde o princípio, amar a Deus. Mas não é amar a Deus como Caim. Engraçado, interessante, João vai lembrar de Caim aqui. Não segundo Caim. Era irmão do seu irmão. Mas aqui ele era do maligno. Olha como é que João chama Caim. Ele era filho do diabo. Ele era do maligno. E matou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más. E as de seu irmão, justas. Alguém quando lê lá
o sacrifício de Abel, algumas pessoas dizem, é porque o Abel fez um sacrifício do cordeiro, e o Caim trouxe do fruto da terra, e Deus gostou mais do cordeiro do que do fruto da terra. Não, não, é porque está aqui, João esclarece isso de uma maneira muito, muito jóia. João esclarece. Por quê? Porque que Deus olhou para Caim e viu que em Caim o que reinava era o maligno. E ele queria fazer a vontade do maligno, do diabo. Ele queria pecar. Deus chegou para Caim e falou assim, o teu desejo será contra ti. O teu desejo, Caim, a vontade, a cobiça, aquilo que ele quer fazer é contra o Caim. Teu desejo é contra ti, Caim. Mas a ti cumpre dominá-lo. Já pensou? Às vezes a gente tem as vontades, né? Às vezes como Caim, de repente o nosso Caim, o nosso eu, a nossa parte carnal se levanta e às vezes a gente tem cada vontade, não é? É o irmão que me tratou mal, é a irmã, é o marido, é o filho, é o patrão, é o empregado, é o governo, é o desgoverno. Então, quer dizer, aí cresce aquela coisa dentro de nós e a gente tem certas vontades, né? Tem certos desejos que são desejos, eu diria, desejos de Caim. Que Deus não está neles. Que Deus não está nele. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Tem certas vontades que lá na frente a gente só colhe o que não presta. Tem certas vontades que a gente só colhe o que não presta. Interessante, esses desejos. Interessante porque aqui em João diz que você não deve amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. E aí ele diz que as coisas que há no mundo são a concupiscência, isto é, o desejo da carne. Agora, deixa comigo que eu te pego na esquerda, o desejo da carne. O desejo, a cobiça dos olhos, eu preciso, eu quero, eu gostei, é bonita, é bonito, é maravilhoso. Os olhos que ficam brilhando. Cuidado com o desejo dos olhos, cuidado. Cuidado com a soberba da vida, cuidado. Cuidado com o teu desejo. O Caim tinha desejo provocado e produzido pelo maligno, de tal maneira que as suas obras, aquilo que ele praticava, aquilo que era o normal da vida cotidiana de Caim, era o macho. E aí quando ele vem trazendo uma oferta, é uma oferta, eu diria, religiosa, é uma oferta assim, eu trouxe uma oferta para o Senhor Deus. Para que Deus quer uma oferta carregada de malignidade? Para que Deus quer uma oferta carregada de ódio? Para que Deus quer uma oferta? Poderia ter sido o contrário, entende? O Caim podia ter trazido um cordeiro, e o Abel trazido o fruto da terra. Que Deus se agradaria de Abel e da sua oferta, e não de Caim. Porque as obras de Caim, igual que Jesus diz assim, se você tem uma oferta para trazer, se você tem um dízimo para entregar, se você quer abençoar o missionário, se você quer dar uma oferta para agradar a Deus, mas lembrou que tem alguém contra você, que você está em pecado com alguém, que você fez alguma lambança com alguém, que você está brigado com alguém, deixa a oferta no altar, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão, depois vem e oferece a oferta, e essa oferta será aceita. Aqui é a mesma coisa. Interessante João trazer Caim para a briga. E eles, olha, você tem que amar seu irmão, os nossos irmãos, não como Caim. Por que era assim? Porque ele era do maligno. As suas obras eram más. E ele assassinou porque o desejo era contra ele e ele não dominava. Por que ele não dominava? Porque quem dominava a vida dele era outro, não era Deus. Por que Deus gostou da oferta de Abel? Porque as suas obras eram boas,
eram de justiça. Então, cuidado o que nós oferecemos a Deus. Porque se a gente vai na igreja, vai no culto, oh, que culto abençoado, aleluia, o culto é abençoado mesmo, oh, que glória, que maravilha, que trimelique, que coisa abençoada, que palavra abençoadora, que bom estar aqui ouvindo estas palavras de Deus, é de Deus, o coração tá cheio, mas você não muda, você continua quando sair da igreja. E eu me lembro, era engraçado, que quando eu era pastor em Belém do Pará, tinha um irmão querido, que toda vez que ele ia ministrar o louvor, ou dirigir o culto, ele falava assim: deixe os seus problemas do lado de fora, deixe lá fora e entre para louvar a Deus. E falou, fez isso no primeiro domingo, fez isso no segundo domingo, aí no terceiro domingo eu peguei, faz isso não, filhinho, faz isso não. Sabe por quê? Eu vou explicar. Jesus disse: deixai vir a mim, vinde a mim. Quem tem pecado, problema, né, pesado, eu livrarei. Né? Trazei todos os fardos e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Então entra com o problema, entra com tudo, entra com tudo. Entra com a briga com a mulher, com o problema ali, com os pecados, entra com tudo, entra. E entra na presença de Jesus e pede: Senhor, aqui, ó, cuida de mim, pecador, pecador, pecador. E se acerta ali. Porque o que está acontecendo? O pessoal chega aqui na igreja trazendo um monte de angústia, de amargura, de problema, de defeitos. Aí chega lá na porta da igreja, no estacionamento da igreja, deixa lá amarrada a sua chambiquira, deixa lá amarrada os seus problemas, entra aí e faz de conta que está tudo bem, vem brigando com a mulher, quando chega na porta da igreja, dá a mão, amada, e aí entra na igreja e fica parecendo como se fosse uma bola de cristal, uma redoma de vida na igreja. Aí entra na igreja, oi, a paz do Senhor, querida, que saudade, e beija, e aquilo, que bom, né, culto, igreja. Aí quando termina o culto foi abençoado, sai lá fora. E eu tinha aquele negócio de ficar na porta da igreja cumprimentando os irmãos. Então os irmãos me cumprimentavam: ô pastor, que maravilha, glória a Deus. E quando soltava da minha mão, ia lá e pegava os seus problemas. Eles não mudavam. Então, eu falei assim: não, faz isso não, entra, faz isso não. Não bota ninguém para fora, não. Pelo contrário, traz todos os problemas. Então tem um momento de choro, de quebrantamento, de se apresentar diante do Senhor, de dizer: Pai, Senhor, não fui perfeito, perdoa, me lava, toma conta do meu coração. Então, sabe, gente, é a paz, é a direção do Senhor Jesus. Ok, aí você entra e comunga. Que Deus maravilhoso, que coisa boa. Que coisa boa você participar disso. Ah, o Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor perdoa, o Senhor se agrada. Né? Jesus conta isso com aquela história, ele vê um publicano batendo no peito. Nem tinha coragem de levantar a cabeça. Pecador, perdoa, Senhor, pecador, miserável, eu sou pecador, pecador, pecador. E o outro, bem religioso, né? Senhor, orando, Senhor, eu te dou graça, com uma verborréia bonita, eu te dou graças, porque eu não sou como aquele publicano, pecador, né? Eu dou um dízimo, até do coentro, da alface, Senhor, eu sou ali, eu jejuo, eu faço tudo, eu sou legal, eu sou bom, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Aí Jesus vai dizer o quê? Vai dizer que aquele ali é aquele que bate no peito e se arrepende, chora, desceu justificado. Olha que coisa linda. Descer justificado significa alguém pagou pelas suas dívidas, os seus pecados foram perdoados, justificados, pois, mediante a fé. Justificados, como é que é mesmo? Romanos capítulo 5. Justificados, pois. Oh, que gosta desse versículo. Abra aí, Romanos capítulo 5. Diz assim, olha que lindo, que coisa maravilhosa. Cadê? Não estou nem achando aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois. Esse desceu justificado. E o outro veio aqui, deu uma oferta, eu não aceito.
Senhor, então, não, nunca conheci, desce, nunca conheci, que coisa terrível, é como se assim, você é filho do diabo, achava que era filho de Deus. Não vos deixeis enganar por ninguém. Jesus, olha, João está falando isso no versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. E você sabe que você pode ser enganado por muita gente. Você pode ser enganado por você mesmo, pelas suas próprias cobiças, pelas suas próprias maneiras de agir, de seus pensamentos. Nós podemos nos enganar. Podemos ser enganados por outros, um amigo bom, né? Uma amiga. Podemos ser enganados. Podemos ser enganados até por gente que usa a Bíblia. Podemos. Podemos ser enganados pelo diabo, que usa tudo isso para tirar de você a verdadeira comunhão com o Senhor. Se eu sou dele, eu sou da justiça. Se eu sou dele, eu sou do amor. Se eu sou dele, eu não quero pecar. O pecado deveria ser na nossa boca a coisa mais asquerosa que você tem ideia, nojenta, sei lá. Aquela que você bota na boca e dá vontade de ânsias de vômito. Assim devia ser qualquer pecado. Qualquer. Porque para Deus, você sabe, desde escola dominical, que não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. E como filho de Deus, sabendo que o Senhor Jesus veio para destruir as obras de Satanás, e as obras de Satanás é viver em pecado, é mentir. Por que eu vou dar ouvidos, deixar o diabo levar vantagem sobre mim? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Justas. Amados, meus amados irmãos, queridos do Senhor Jesus, vede que grande amor, João que está dizendo, nos foi concedido sermos de fato filhos de Deus. Você é filho de Deus, filhos da luz. Então eu tenho que andar na luz. Mas pastor, todo mundo peca. É verdade, que miséria, é verdade, todo mundo peca. Mas o pecado não pode ser uma prática na nossa vida, uma constante na nossa vida. Na nossa vida deve ser a luta, a luta, a luta. Não nos sobreveio tentação que não seja humana. Disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não nos sobreveio tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, quem tenta o diabo, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que eu e você podemos suportar. Então eu diria, toda vez que o diabo se levantar contra você, toda vez que a tua cobiça se levantar, porque é na nossa cobiça que o canela fina age, você corre para os braços do Senhor e diz: Senhor, eis aqui, pecador, entre em meu favor, que senão eu vou pecar. E crê na promessa. E o Senhor vem com o livramento e Ele te renova, porque eu e você somos da luz. E na luz vivemos e vencemos. Então, querido, não deixe ninguém te enganar, achando que você pode viver aí uma vida cristã frugal, uma vida cristã sem compromisso com a verdade moral do Deus que reina, do Deus que é, do Deus que julga e que nos recolhe nos seus braços, porque Ele também é nosso Pai e é nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que esse seja um ano em que você, confiando nas promessas do Senhor, caminhe dia a dia, viva cada dia para a glória dEle, por Ele e para Ele. Deus te abençoe, que Deus te perdoe, que Deus te alegre, que Deus te sustente
e que você brilhe na luz do Senhor Jesus, que você pratique justiça, que você pratique amor, que você pratique verdade, que você se envolva de uma maneira verdadeira na vida de cada um dos nossos irmãos, sustentando, segurando as cordas, amparando, levando as cargas uns dos outros, como disse o apóstolo Paulo, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que a graça do Senhor seja contigo, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos orar. Pai Santo, oh Deus, quando vemos o que João escreve, a gente se sente tão longe da tua verdade, do teu querer, dos teus propósitos. Então, Senhor, nesta noite nós mais uma vez clamamos, ó Santo Espírito, ó divina semente, ó palavra bendita, vem sobre nós e nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e mais do que isso, cresça em nós, de maneira que nós possamos ser verdadeiros cristãos. Assim nós te adoramos, sustenta-nos, perdoa-nos, pecadores que somos, e nos jogamos nos teus braços, e pedimos a tua bondade, pedimos que o Senhor renova a nossa fé, a nossa coragem para caminhar dia a dia na tua boa, na tua doce presença. Assim nós te rogamos nessa noite, certo de que o Senhor nos tem ouvido. Abençoa teu povo, abençoa aqueles que ouvem a tua palavra e com fé creem nela e se prostram diante da tua graça, certo de que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos ama e que o Senhor nos justifica. E o Senhor abre os seus braços para que possamos clamar ao Senhor: Pai, Pai, socorre-nos, vem com provisão. Assim nós te adoramos e te agradecemos e te bendizemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Se você acha que essa mensagem tem que ser ouvida por outras pessoas, eu convido você a compartilhar no Facebook aí, na sua casa, ou no YouTube, compartilhar esse texto para que outras pessoas também possam ouvi-la. E se alguma coisa eu falei fora do propósito de Deus, você também pode me corrigir. Mas ore por nós, ore pela presença poderosa do Senhor Jesus aqui em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Ore pelas igrejas congregacionais aqui no Sul, tão poucas, tão aquém daquilo que Deus quer que façamos. Ore por cada obreiro e peça que Deus levante obreiros. Ore por Hernani e Licinha lá em Foz do Iguaçu. Difícil, lutas. Ore por Felipe, aqui em Joinville. Ore por ele. Ore pelo trabalho, o renovo do Senhor. Ore por nós aqui. Ore por Henrique e a Gabriela, que estão se chegando e vão nos ajudar aqui também em São Francisco. E a Gabi, ela está grávida, 3 meses, e ela foi visitar a mãe lá em Santos, e lá ela pegou uma gripe forte, e teve um, não sei se tem a ver com a gripe ou não, mas acabou que a placenta dela descolou, e agora ela está lá em repouso absoluto, né? E eu queria que você orasse por ela, para que ela possa vir e vir com alegria e saúde para servir ao Senhor, não é? Então ore por eles, ore por nós, ore também por Luciano, pastor Luciano aqui em Florianópolis, ore por Elir lá em Alegrete, ore por pastor Israel Labanca lá em Pelotas, ore pelos pastores aqui na região, ou tantos outros, mas eu peço que você ore. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e obrigado porque você está comigo até agora. Um beijo no coração.